Queridos, nesse mês de abril, nós refletimos juntos aqui, temos refletido juntos aqui, na série No Fim, o Começo, a semana que mudou a história, refletindo sobre a Páscoa, começando naquela quinta-feira em que Jesus celebra a última ceia com seus discípulos, lava os pés dos discípulos, passando pela crucificação da sexta-feira, a ressurreição do domingo, e hoje, nessa manhã, como última mensagem da série, nós vamos olhar para uma outra cena também no domingo da ressurreição, relatada para a gente por Lucas. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Caso você prefira, você pode acompanhar a leitura do texto que será projetado também na TV aqui da frente. Lucas, no capítulo 24, nós vamos ler do verso 13 até o verso 35. E eu peço que você leia atentamente, juntamente comigo, as palavras que Lucas narra para nós aqui. Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13, diz assim a Bíblia: Naquele mesmo dia, domingo da ressurreição do Senhor, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, 11 quilômetros aproximadamente. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele quem traria a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos. E estes disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo o que falaram os profetas. Não devia o Cristo sofrer estas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram muito: fique conosco, pois o dia já findou, está chegando a noite. Então entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como haviam reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Que Deus nos abençoe na exposição de sua palavra nessa manhã. Queridos, há momentos na vida em que tudo parece escuro demais, não é? Todos nós passamos por momentos da vida em que a sensação que temos é que a noite não acaba. Não necessariamente porque nos faltem informações. Eu me sinto no escuro porque eu não tenho informação suficiente para caminhar com mais segurança. Não. Nos sentimos assim porque muitas vezes o que nos falta é clareza mesmo.
Sabemos, pelo menos a maioria de nós aqui podemos dizer isso, sabemos as verdades fundamentais da nossa fé. Lemos a Bíblia com alguma regularidade, não é? Talvez insatisfeitos com a frequência com a qual lemos a Bíblia, mas lemos com alguma frequência. Cantamos no domingo. Olha a experiência que você teve hoje. Quantas expressões profundas, bonitas, mas não apenas poéticas, verdadeiras, nós cantamos hoje durante os louvores. Já ouvimos muitas vezes, como aconteceu durante esse mês de abril, sobre a cruz. Já ouvimos sobre o túmulo vazio, a ressurreição do Senhor, a vitória final sobre o pecado, o mundo e a morte. Mas mesmo assim, conhecendo esses fundamentos da nossa fé, mesmo assim participando de cultos e cantando louvores, não são poucas as vezes que nos sentimos confusos, não são poucas as vezes que nos sentimos decepcionados e desanimamos, não é verdade? Olhar para essa cena aqui que acabamos de ler, Lucas contando para a gente, nos mostra que a vida, ela não parou de acontecer no domingo da ressurreição. Só que nem todo mundo entendeu o que tinha acontecido ali. Nós estamos olhando aqui para o relato da história de 2 discípulos que, a despeito de terem escutado sobre o túmulo vazio, que algumas mulheres haviam tido a visão de anjos dizendo que Cristo havia ressuscitado, mesmo assim, continuavam sem compreender o que estava acontecendo. Nem todo mundo conseguiu ver o que havia mudado no domingo da ressurreição. Nem todo mundo reconheceu que o Cristo ressurreto já estava caminhando entre eles. Isso na história é fascinante. Eles estão no caminho, tristes e enlutados. Jesus aparece, mas eles não conseguem reconhecer que é Jesus. Essa é a cena que Lucas está descrevendo para a gente nesse capítulo 24. 2 discípulos de Cristo, frustrados e feridos, voltando para casa. A cruz que despedaçou os seus sonhos ainda estava muito viva na memória deles. E mesmo com a notícia do túmulo vazio, eles não conseguiam ter esperança. As mulheres foram lá e disseram que o túmulo estava vazio, falaram que tiveram uma visão de anjos dizendo que ele não estava mais ali, que ele havia ressuscitado, mas a gente não sabe, elas podem ter sido tomadas por uma profunda emoção. Sabe como é a mente humana? Às vezes a gente quer acreditar no melhor e não quer aceitar o pior que está diante dos nossos olhos. Muito provavelmente, odiado como estava sendo Jesus, o túmulo dele foi violado. Levaram o corpo do Senhor para fazer sabe-se lá o quê. Eles não conseguiam ter esperança. Eles estavam tão imersos no luto da sexta-feira, da crucificação, que eles ainda não conseguiam enxergar a luz do domingo. Que você percebesse isso aqui nessa primeira tela que vai aparecer. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é essa esperança que parecia perdida. Quero refletir sobre isso junto com você. 2 discípulos estão caminhando para Emaús, provavelmente voltando para casa, depois do fim de semana mais traumático das suas vidas. Não foi só um final de semana difícil, foi o mais difícil. O texto nos diz, no verso 14, que eles iam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Então você percebe, a dor e a tristeza estavam tão marcantes que era o assunto da conversa. Enquanto caminhavam, eles não falavam da semana que iria começar, eles não falavam do trabalho que tinham para realizar, eles não falavam de outras pessoas que eles conheciam, eles falavam de tudo o que acabara de acontecer naquele final de semana em Jerusalém. O julgamento injusto de Jesus, a crucificação e a morte do Senhor. Tudo parecia ter desmoronado. E mesmo, como eu falei, com os relatos de que o túmulo estava vazio, de que alguns afirmaram ter visto anjos, eles não conseguiam crer. O que domina a cena não é fé.
O que domina a cena que Lucas capítulo 24 descreve para nós não é confiança, não é esperança. O que domina a cena é frustração, decepção, a sensação de que o fim havia chegado. E eles dizem a frase central do coração ferido no versículo 21. Para mim, o centro do coração ferido desses homens está no verso 21. Olha o que eles dizem, conversando com Jesus, sem saber que era com Jesus que eles falavam. Contudo, esperávamos que era Ele quem traria a redenção a Israel. Esperávamos. O tempo verbal aqui revela tudo. Eles tinham uma esperança, mas agora essa esperança parecia ter sido enterrada junto com Jesus no túmulo. Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias aqui. Você não ouviu nada sobre Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras, diante de Deus e diante dos homens, mas as nossas autoridades religiosas o entregaram para ser crucificado, e ele morreu. E aí nós esperávamos que era ele que traria a redenção para Israel. Olha, durante 3 intensos anos parecia evidente que era ele, porque ninguém nunca falou como ele falava, ninguém nunca fez as obras que ele realizou em nosso meio. Então, se alguém deveria de ser o Messias esperado, era ele, e a gente esperava, e a gente aguardava, e a gente cria nisso, tudo conjugado no passado. E o detalhe mais importante, de novo, dessa conversa, Jesus está com eles. É para Jesus que eles estão dizendo essas palavras. Ele se aproxima, caminha com eles, fala com eles, mas eles não o reconhecem. O texto diz que eles estavam com seus olhos impedidos de o reconhecer. Eu acho interessante a maneira como Lucas descreve isso. Lucas é um médico. Lucas foi um missionário da comitiva missionária do apóstolo Paulo. E ele escreve aqui de um lugar muito interessante, porque o que ele descreve não é apenas uma limitação física. Eles estavam impedidos de ver. Não era uma limitação sensorial. Ele descreve um reflexo do coração humano. O sofrimento que eles passavam obscureceu a visão da fé. Eles estavam tão mergulhados em dor, tristeza, decepção, frustração e sofrimento, que não tinha expectativa para um vislumbre de fé em absolutamente nada. As circunstâncias visíveis e palpáveis eram muito contrárias a qualquer impulso de fé. E esse, querido, de alguma forma é o drama da humanidade, não nesse momento aqui, na vida de 2 discípulos indo para Emaús, mas esse é o drama da humanidade desde o início. Desde Gênesis, no capítulo 3, você consegue observar a Bíblia descrevendo que o pecado que entra na história humana obscureceu a nossa visão espiritual. Andamos pela vida sem reconhecer a presença do Deus que caminha conosco. Diga para mim se não é assim que a maioria das pessoas que você conhece vivem. Elas estão vivas. Elas têm, pela graça divina, o seu corpo, os organismos, todos funcionando. Elas escutam e processam aquilo que escutam. Os olhos são capazes de filtrar a luz que recebem. Há vários processos neurológicos, há vários processos hormonais acontecendo no corpo de uma pessoa. E ela recebe todas essas coisas como uma dádiva, ela não consegue ter o controle de absolutamente nada disso. Mas ela é capaz de passar um dia inteiro, uma semana inteira, um ano inteiro, uma vida inteira, sem pensar em Deus. E sem perceber que é graças a Deus que ela tem o que tem, que ela é o que é. E qual é o causador dessa visão obscurecida, senão o pecado que nos insensibiliza para Deus? O apóstolo Paulo, quando escreveu a 2ª carta à igreja da cidade de Corinto,
Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 4, ele diz assim: o Deus deste século, Deus com D minúsculo, ele está falando do diabo. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Agora, queridos, isso não afeta diretamente apenas os incrédulos, apenas aqueles que permanecem em seus pecados, mesmo na condição de discípulos. Mesmo quem já ouviu as promessas do Senhor pode passar por momentos de cegueira espiritual. A dor, a decepção, a quebra de expectativas podem sim nos tornar temporariamente cegos para aquilo que é eterno. Você conhece a Deus, você conhece a Bíblia, você talvez já tenha na sua história de caminhada evidências de que Cristo está vivo e que Ele atua no meio do seu povo, mas de repente a sua vida entrou numa estação em que todas as coisas parecem tão convidativas ao desânimo, ao desapontamento e à frustração, que você não consegue mais ter os olhos abertos para enxergar pela fé todas as coisas que Deus continua realizando e fazendo. A crucificação para esses discípulos que estavam a caminho de Emaús parecia o fim, porque eles ainda não tinham compreendido a cruz à luz da ressurreição. E essa primeira parte do sermão nos convida a algumas aplicações também. Esse olhar para a esperança que parecia perdida nos convida a algumas aplicações. Porque, responda sinceramente em seu coração, quantas vezes você se sente assim? Quantas vezes nos sentimos assim? Sabemos quem é Jesus, já ouvimos o Evangelho, cremos no Evangelho, mas vem um sofrimento, vem um luto que impõe a nós uma dor que nos atravessa, e a gente não se percebia preparado para ela. Vem uma frustração que nos dá a sensação de que o chão debaixo do nosso pé foi arrancado de nós. Tudo é vazio e a gente não tem onde se agarrar. Lidamos com aquela frustração do que alguns equivocadamente chamam de orações não respondidas. Eu orei muito, pedi muito a Deus a respeito disso, mas Ele não me ouviu. Porque associamos o fato de Deus não nos atender exatamente do jeito como pedimos, com Ele não nos ter ouvido. Porque esquecemos que os nãos de Deus são sempre um sim do seu amor por nós. Porque nós pediríamos as coisas corretas se nós soubéssemos as coisas que Deus sabe. Passamos a viver, assim como aqueles discípulos no caminho de Emaús, do nós esperávamos. Lembra deles dizendo, nós esperávamos que fosse Ele que traria a redenção para Israel. E aí passamos então a viver como esses cristãos que conhecem Jesus, que já ouviram o Evangelho, que até são membros de uma igreja, mas carregam lá dentro do coração essa expressão, lá no fundo, eu esperava, mas agora já nem espero tanto. Como se o poder de Deus tivesse expirado, pelo menos no que diz respeito à minha vida. Agora Deus não pode fazer nada, nem Deus pode. E a ironia do texto é que justo no caminho da decepção, Jesus se junta a eles. Justo no caminho da dor e da decepção, Jesus aparece para andar com eles. Então veja, Jesus não os evita. Ele podia, cheio de glória, ressurreto, olhar para aquela situação e falar assim, lá vão dois obtusos que não conseguem ter fé, e eu estou cansado dessas caras que viram eu fazendo tanta coisa e dizendo tanta coisa e não conseguem acreditar. Olha, deixa eles sofrerem mais um pouquinho lá indo para Emaús, daqui a pouco eles vão saber que eu ressuscitei, vão ficar com cara de pastel e está tudo certo. Não, Jesus não evita.
Jesus não os repreende de imediato. Chega perto. E aí? Sobre o que vocês estão falando? Vocês estão com um semblante triste? O que aconteceu? Jesus caminha com eles, pergunta, escuta. Essa, queridos, é a graça do nosso Salvador. Mesmo quando não o reconhecemos, Ele não nos abandona. Mesmo quando caminhamos um caminho que parece ser apenas de dor, decepção, frustração, parece que ali, naquele momento, principalmente Deus nos deixou. É naquele lugar que Ele vai ao nosso encontro. Ele está presente, paciente, disposto a conduzir a nossa incredulidade à fé. Mas a pergunta é: o que faz os olhos desses discípulos finalmente se abrirem? Porque eles não conseguiam ver que era Jesus, certo? Mas algo acontece. E eles então percebem que era com Jesus que eles estavam o tempo todo. Como que eles passaram da cegueira espiritual para o reconhecimento vivo de Jesus? A resposta está no que Jesus faz a seguir. E é o outro olhar desse texto que eu queria que você tivesse junto comigo. O primeiro nós vimos acerca dessa esperança que parecia perdida. Mas em segundo lugar nós vamos ver, quando Cristo se revela, tudo muda. Quando Cristo se revela, tudo muda. A partir do verso 25 de Lucas, capítulo 24, Jesus começa a fazer algo essencial. Muito mais essencial do que talvez num primeiro momento você e eu sejamos capazes de reconhecer. Jesus, a partir do verso 25, os conduz aqueles homens enlutados, em sofrimento, à palavra. Jesus leva esses homens até a palavra. Veja, isso aqui é interessante. Jesus não dá para eles uma experiência sobrenatural imediata. Jesus começa a caminhar com eles, ouve o relato, percebe que eles estão entristecidos, e aí pensa assim: bom, deixa eu transformar água em vinho aqui para eles darem conta de quem sou eu de novo. Deixa eu passar por algum enfermo aqui e curá-lo, de modo que eles vejam e reconheçam que sou eu que estou aqui. Jesus não faz nada sobrenatural imediatamente. É interessante perceber que Jesus não se revela com espetáculo. A ressurreição é espetacular, o túmulo vazio é espetacular. Mas Jesus, quando aparece para esses dois discípulos em sofrimento, no meio do caminho, não faz um espetáculo. Ele não chega levitando, ele não chega fazendo um prodígio assim, que minimamente chamasse a atenção, mesmo de dois homens tristes, para admirarem o fenômeno. O que é isso? Não. O que Jesus faz? Expõe as Escrituras. Jesus se apresenta para esses dois homens e vai abrir os olhos deles, não através de um milagre sobrenatural, não através de um feito impressionante, mas através da exposição das Escrituras. Olha o que ele diz no verso 25: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. E olha o verso 27, e começando por Moisés. Então para onde Jesus foi? Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Começando pelos escritos de Moisés, e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, Jesus, em todas as Escrituras. O Cristo ressurreto conduz aqueles corações decepcionados à palavra. E veja, não é uma exposição qualquer. Jesus não está apenas aqui dizendo: veja, Moisés, na lei, estava tentando dizer ao povo
que no dia a dia o povo deveria fazer isso ou aquilo, não. Era uma pregação cristocêntrica que Jesus estava fazendo. O texto é claro ao dizer que o Senhor, começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicava àqueles discípulos enlutados tudo o que as Escrituras falavam sobre Ele, que as Escrituras eram sobre Ele, que a palavra de Deus, como nós assim chamamos, que esse livro glorioso não é um livro de temas diversos e variados, que esse livro não é um mosaico de temas abundantes, quase inesgotáveis, que esse livro é sobre uma pessoa, que tudo nesse livro é sobre Jesus. E o Senhor está explicando para discípulos enlutados essa verdade. Ele mostra que toda a Escritura apontava para Ele. Ele mostra que a cruz não foi um colapso do plano de Deus, foi o cumprimento do plano de Deus. Que a dor fazia parte do plano de redenção, que o Messias tinha de sofrer para então entrar em sua glória, que os profetas, séculos antes da vinda de Jesus, já profetizavam exatamente acerca disso. Mais tarde, quando Jesus parte o pão com eles, lá no verso 30 e no verso 31, o que acontece? A Bíblia diz que os seus olhos se abrem. Não porque tinha algo mágico no pão, mas porque agora eles entendem quem está com eles. Foi a palavra que abriu o caminho para o reconhecimento deles. O gesto familiar de Jesus partindo o pão, como havia feito na quinta-feira anterior à sua morte, na última ceia, esse gesto de Jesus partindo o pão é o selo final. O texto de Lucas diz: então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E no verso 32 nós temos o que para mim é uma das expressões mais lindas do Evangelho. Na verdade, é uma das reações humanas mais lindas ao Evangelho. No verso 32 o texto diz, um perguntando para o outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Agora que nós o reconhecemos, não fazia sentido que a gente sentia um estranho calor no nosso peito. O nosso coração não ardeu de um jeito diferente, enquanto no caminho aquele homem começou a explicar as Escrituras para nós, a eterna verdade de Deus a nós. Foi isso, queridos, que reverteu o quadro deles. Foi isso que os arrancou desse lugar de dor, luto, tristeza crônica. A presença de Cristo revelada pela palavra. Quando o Evangelho é exposto com clareza, quando Jesus é revelado em sua glória, os olhos se abrem. Quando o Evangelho é exposto com clareza e quando Jesus é revelado em sua glória, os corações ardem. Quando o Evangelho é exposto com clareza e quando Jesus é revelado em sua glória, a fé renasce. O que isso nos ensina, queridos? O que a gente precisa discernir disso aqui, queridos, é que precisamos de contato frequente e constante com o Evangelho. E que precisamos, aqueles que são membros dessa igreja, lutar diariamente, cada um de nós, em oração e em vigilância, para que permanentemente o púlpito desta casa seja um púlpito cristocêntrico, em que o Evangelho é proclamado a cada encontro, que o alvo e o centro de cada reunião e cada ajuntamento nosso é apenas um, Jesus Cristo. E a palavra dele é proclamada com fidelidade, mesmo quando a palavra dele se apresenta cortante a nós, mesmo quando a palavra dele nos desafia, mesmo quando a palavra dele nos leva a um lugar desconfortável de ter de sair de um ambiente acomodado ao pecado, porque ele nos chama a viver a verdadeira vida para a sua glória ao seu lado. Mesmo quando essas coisas acontecem, temos de lutar contra a tentação do nosso próprio coração, de apenas escutar coisas que massageiam o nosso ego, mas que não transformam a nossa vida. Precisamos lutar para que Cristo seja sempre o centro da nossa vida, o centro da nossa igreja.
Então tenha cuidado, em nome de Jesus, tenha cuidado com o que você se permite dedicar seu tempo escutando. Disfarçado de palavra de Deus, mas onde Cristo não é o centro, onde Ele não é proclamado, onde Ele não é exaltado. Não é só uma história. Não é só uma história. E se nós não crermos nisso, queridos, a nossa vida vai ser tão vazia e tão desperdiçada. Não é só uma história. Não estamos aqui passando um mês refletindo sobre Páscoa, cruz e túmulo vazio, para encher a cabeça de informações apenas. Isso tem o poder de mudar quem a gente é e mudar para sempre. Porque o Evangelho é o poder de Deus que transforma o que parece ser impossível de transformar. O Evangelho é o poder de Deus que tira a rigidez do nosso coração. O Evangelho é o poder de Deus que vai nos desapaixonar pelos nossos pecados favoritos, cometidos em secreto, que você esconde tão bem, que ninguém vê, e você pensa, ninguém jamais verá. É o Evangelho que expulsa esse seu amor impróprio, pela força de um outro amor que passa a habitar em você, o amor por Cristo. E você começa a dizer, como eu amo, Senhor, como eu anelo por Ti, Senhor, eu não desejo mais nada do que a Tua glória, a Tua presença e honrar o Teu nome. É isso, queridos. A palavra pregada é o meio pelo qual Jesus se revela aos corações humanos. Longe de mim dizer que a única maneira da gente proclamar a palavra ou fazer com que alguém ouça a proclamação da palavra de Jesus é vindo ao culto. A gente empobreceria muito a vida cristã se nós pensássemos em ministério apenas como o que acontece por 1h30, 1h40 no domingo nesse prédio. Com toda certeza Deus tem colocado você diante de pessoas por horas, todos os dias. E se você é um discípulo de Jesus, eu tenho certeza que há um propósito de Deus para que você seja um mensageiro do Evangelho, para que você seja alguém que, expondo acerca de Jesus, seja usado por Deus para que olhos se abram, corações se aqueçam e a fé surja na vida de outras pessoas. Eu tenho certeza disso. Mas eu não quero invalidar uma coisa. Se cremos que o culto semanal é tão importante justamente para esses efeitos, porque a palavra de Cristo é pregada, e a palavra de Cristo pregada é o que transforma corações humanos. Por quê? Responda ao seu coração apenas. Por que somos tão tímidos em convidar os nossos amigos para estarem aqui conosco? Se cremos que é a pregação de Cristo, que é o Evangelho que a Bíblia diz é poder de Deus para salvação e para transformação, e se entendemos que do culto que participamos semanalmente, da comunidade que estamos inseridos semanalmente, é o Evangelho de Cristo que está sendo pregado, porque se não entendermos não era lá o lugar que deveríamos estar. Precisamos estar onde Cristo é glorificado e exaltado. Se cremos e entendemos assim, por que somos tão tímidos em chamar as pessoas? Chamamos para assistirem o jogo conosco, vamos ao churrasco juntos, participamos de todas as festas dos filhos, tios, sobrinhos, mas com muita discrição, dizendo, eu não quero ser chato. Falamos assim, tira um dia e vai lá na igreja comigo. Não acreditamos mais nas coisas mais poderosas, queridos, uma oração que é feita dizendo, Senhor, hoje é segunda, e a partir de hoje até sexta, eu vou convidar essa pessoa para que ela esteja no domingo lá comigo. Mas eu sei, Deus, que ela pode gostar muito de mim ou não. Não é o meu convite apenas. Então eu te peço, Senhor, move o coração dele, move o coração dela. O senso de seriedade disso vai fazer você orar até pelo culto do domingo, sabia? Eu não sei quantos de vocês fizeram isso, por exemplo, essa semana. Terça-feira, você estava lá dizendo, Senhor,
Na minha oração aqui eu quero pedir também pelo domingo, pelo culto, quando eu estarei lá com a igreja de novo, Senhor. Abençoa a equipe da música para que o louvor seja uma bênção. Abençoa o pregador, que o culto glorifique o teu nome e nos fale ao coração. Você vai interceder pelo culto, sabe por quê? Porque, Senhor, meu amigo vai comigo, meu vizinho, meu primo, e ele está tão problemático, ele precisa tanto de uma palavra, Senhor. A consciência de que aquela pessoa precisa ouvir de Deus vai fazer você orar por ela, por você e pelo culto. Convide, queridos, chame as pessoas, dê testemunho em todo o tempo, sem sombra de dúvidas, mas convide as pessoas, porque não é pelo mensageiro, o mensageiro é quebradaço, sempre é um pecador, não é pelo lugar em si, nem pelas pessoas que se reúnem naquele lugar, uma comunidade de pessoas quebradas por seus próprios pecados, sendo restauradas por Cristo Jesus, é pelo Evangelho. Quando ele é pregado, o nosso coração reacende. Quando ele é pregado, vidas são salvas. Quando ele é pregado, histórias são mudadas para sempre. Para sempre. Jesus, o Cristo ressurreto, quer abrir os seus olhos também. Talvez você esteja como aqueles discípulos, indo para Emaús, andando com ele e ainda assim cego para a realidade de quem Jesus é. Talvez você esteja vivendo de lembranças de uma fé passada. Sabe? Aquela sensação que algumas pessoas têm, e quem, por exemplo, passou pela experiência assim, de umas igrejas mais avivadas, mais pentecostais, né, talvez diga assim, não, poxa, eu lembro de um tempo que, meu Deus, eu fui vaso nas mãos de Deus. Hoje eu estou mais para bidê, mas fui vaso. Tem uma turma que não sabe nem o que é bidê. Minha filha descobriu essa semana, né, meu amor? A gente foi para um hotel um pouquinho mais antigo, aí no banheiro do lado do vaso tinha um bidê. Aí ela olhou com aquele estranhamento, né, do tipo, qual a função? Qual a função desse negócio que parece um vaso, mas não tem descarga, né, e nem água? E aí tem gente que pensa assim, eu já fui vaso nas mãos de Deus, já fui um varão de Deus, né? Hoje está mais para varinha. Com coração frio diante das Escrituras, mas com o Cristo vivo que continua caminhando com você, Ele pode e Ele quer reacender o seu coração pela palavra. Pela palavra. A verdadeira fé nasce quando o coração queima, à medida que os olhos são abertos pela palavra do Senhor. E o resultado disso, queridos, é mudança. Olhe para a vida desses discípulos. Eles tinham parado de caminhar com esperança. E o que eles fazem agora? Voltam correndo para Jerusalém. Não, a gente já nem vai mais para Emaús, a gente vai voltar para Jerusalém. Nós vamos encontrar com os outros discípulos. Nós vamos encontrar com a comunidade. Nós vamos falar para eles, sim, é verdade o relato das mulheres, é verdade. O túmulo está vazio, não porque levaram seu corpo, mas porque ele está vivo e ele apareceu para nós. E porque ele vive, tudo tem vida com ele. A história de Emaús nos mostra que a ressurreição não é apenas um fato a ser crido, mas é uma realidade que muda a nossa forma de ver, muda a nossa forma de sentir, muda a nossa forma de viver. Porque quando Jesus abre os nossos olhos, nada mais permanece do mesmo jeito. Nada mais, queridos, nada mais. Concluindo, a história do Evangelho, a gente já falou isso aqui um pouquinho no último domingo, a história do Evangelho não começa no Novo Testamento. A história do Evangelho começa em Gênesis. A história do Evangelho começa num jardim, chamado Jardim do Éden. E o Jardim do Éden é um lugar de vida, um lugar onde Deus caminha com o homem caminha com Deus. A descrição da Bíblia é que a cada entardecer, Deus vinha ao jardim e conversava com o homem face a face, como uma pessoa conversa com um amigo. Mas foi ali também, naquele jardim de vida, que a humanidade escolheu pela cegueira. O pecado entrou no mundo, com o pecado a morte, a separação de Deus, o medo, o caos. E desde então,
Desde Gênesis capítulo 3, os nossos olhos ficaram embotados. Desde Gênesis capítulo 3, os nossos passos se tornaram errantes e os nossos corações pesados. Mas olha que coisa bonita. Na manhã da ressurreição, no domingo da ressurreição, Deus escreve uma nova história. E mais uma vez, ela começa num jardim. Diferente do jardim do Éden, esse jardim não era um lugar de vida, era um lugar de morte, porque ali havia um túmulo, o sepulcro onde colocaram o corpo de Jesus. Então, num lugar onde deveria haver apenas a morte, Deus transforma em um lugar onde a vida irrompe com poder. Jesus ressuscita dos mortos. E com ele uma nova história começa. A vitória de Jesus sobre a morte não é apenas o fim de uma história triste. A vitória de Jesus sobre a morte é o começo da nova criação. A velha ordem, marcada por desespero, por dúvida, por incredulidade, por derrota, é vencida através de Jesus. E com isso Jesus começa a abrir os olhos dos discípulos. Quais são os primeiros olhos abertos? Maria Madalena. Vimos domingo passado, ela enlutada vendo um túmulo vazio. Jesus aparece diante dela, ela também não reconhece. Pensa que é o jardineiro. Até que Jesus se volta para ela pronunciando o seu nome, Maria. E ela reconhece o seu Senhor e o seu Mestre. Depois, ele abre os olhos desses dois discípulos no caminho de Emaús. Aquilo que nos parece muitas vezes o fim, é quando Deus começa a nova vida e a nova história. Então talvez você tenha vindo hoje a esse culto como alguém a caminho de Emaús, desanimado, desanimada, confuso, cansada e confusa por esperar respostas que parecem nunca vir. Mas a boa notícia do Evangelho é que Jesus está vivo. E vivo, Ele está mais perto de você do que você imagina. Ele continua revelando a glória dEle àqueles que ouvem a sua palavra e reconhecem a sua presença. O que Ele deseja fazer hoje é o mesmo que Ele fez com aqueles dois discípulos a caminho de Emaús. Ele deseja abrir os seus olhos. Ele deseja tirar de você essa limitação e essa cegueira espiritual, para que você o veja, para que o seu coração volte a arder, para que você não seja mais uma pessoa dizendo que saudade eu tenho de um tempo em que o meu coração ardia por Jesus, como quem se lamenta sentindo que esse tempo jamais voltará, como quem olha com saudosismo para uma época em que diz: aquele tempo era tão bom, era tudo tão puro, tão sincero, mas tanta coisa aconteceu depois. Muito provavelmente o meu momento com Deus já tenha passado. Não, o que Ele quer é abrir de novo os seus olhos, aquecer outra vez seu coração, restaurar a sua fé, para que você se levante, para que você volte ao caminho, agora com esperança, com alegria e com propósito, porque quando Jesus abre os nossos olhos, nós percebemos que aquilo que parecia o fim, era na verdade o começo. Então que você ore comigo nessa manhã, pedindo isso ao Senhor: Senhor, me conceda essa graça de ter os olhos do meu coração abertos para ver o Senhor, ouvir o Senhor pela Tua palavra e ter o meu coração aquecido outra vez de amor pelo Senhor. Livra minha vida, Senhor, do coração endurecido. Livra minha vida, Senhor, da frieza espiritual. Livra minha vida, Senhor, da acomodação a um status meramente religioso, a uma definição: sou evangélico, sou membro da igreja A ou B, tenho uma Bíblia, conheço as músicas, porque estas coisas são como palha que o fogo queima, elas não subsistem na tormenta, se elas não estiverem ancoradas na verdade. Se a nossa vida continuar sendo uma sucessão de prioridades equivocadas,
se nós estivermos com o nosso coração ardendo, seja na idade mais nova, na juventude. Tem gente que eu amo aqui, que eu vi crescendo, que vieram hoje aqui porque hoje é aniversário da minha filha. Minha própria filha está aqui e eu disse isso para ela durante essa semana. Se a prioridade mais ardente do coração for trabalho, vocação, faculdade, relacionamento, a vida vai passar em vão. Se vocês deixarem Cristo arder o coração de vocês, gente. Se vocês deixarem Jesus ser a prioridade maior da vida de vocês, vocês serão surpreendidos com o quanto Deus fará na vida de vocês, mas através da vida de vocês. E há uma juventude se perdendo na igreja, participando de cultos, de acampamentos, de retiros, conhecem as músicas, sabem fazer tudo dentro de uma igreja, mas abandonaram o seu amor por Jesus há muito tempo. E quando a dureza da vida chega e visita, como um tsunami são tragados, não sobra nada. Mas isso vale não apenas para eles, não para adolescentes, para jovens. Isso vale para o mais experiente aqui, para o mais vivido, para o que diz: eu já vi muita coisa, eu já ouvi muita coisa, eu já participei de muita coisa, e hoje o seu coração é pedra pura. Se as suas prioridades nessa fase da vida forem apenas dinheiro, trabalho, conforto, descanso, satisfação dos prazeres mais estranhos que você continua insistindo em alimentar no teu peito, ao invés de lutar contra eles, a vida vai passar. E você sabe que agora tem muito menos tempo. Aliás, a gente sequer sabe quanto tempo tem. E já disse um sábio certa vez que aquele que não sabe quanto tempo tem muito pouco tempo. Viva hoje o anseio dessa oração: Senhor, abre os meus olhos para ver que o Senhor está presente no caminho. E se o caminho é de dor, é de luto, é de decepção, é de desapontamento, é de tapete puxado, é de traição, se o caminho for esse, entenda, Cristo está encontrando com você nesse lugar e nesse caminho para abrir os teus olhos e para que a palavra dele aqueça o teu coração, porque de modo contrário você vai sucumbir. Então clame a ele por isso, para que os seus olhos sejam como desses discípulos a caminho de Emaús, transformados da incredulidade à fé. Vamos orar? Senhor, cantamos aqui hoje, numa das músicas, um pedido ao Senhor: guia-me em tudo, meu Senhor, guia os meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, eu sou teu. Que o Senhor nos guie, como cantamos hoje, seja pelo jardim, seja pela cruz. Que o nosso coração esteja aberto para ver que o Senhor está presente. E que o nosso coração seja alvo da Tua palavra. Senhor, livra-nos da tentação de buscar mensageiros que nos preguem ou chamam de pregação aquilo que lá no fundo o nosso coração pecador quer ouvir, para a manutenção do nosso conforto, para a manutenção dos nossos interesses mais egoístas, para a manutenção dessa subvida que é amaldiçoada pela crença num Cristo genérico. Livra-nos, Senhor, num tempo de tanta perdição, Senhor, e num tempo de tanta apostasia, que o Senhor firme os nossos passos no Evangelho e que o Senhor nos dê um coração renovado de amor por Ti, aquecido pela Tua presença, em nome de Jesus. Livra, Senhor, a vida dos meus irmãos e irmãs presentes nessa manhã, nesse lugar, daqueles que ouvem esse culto através da transmissão do YouTube. Livra, Senhor, a vida destes amados do Senhor de um coração endurecido, mas nos sensibiliza pela Tua palavra, Senhor. Aquilo que eu não posso fazer, nem ser humano algum tem o poder de fazer, mas que o Teu Espírito Santo, através do Evangelho, faz tão plenamente e perfeitamente.
que o Senhor opere em nós, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém.